Eu já ouvi Farney Coelho, já ouvi Farney Coelho. Qual que é o certo, hein, Farney? Bom dia, é um prazer estar conversando contigo, obrigado por me receber aqui, tá? É um prazer poder falar com o nosso torcedor também, acho que é a primeira vez que eu venho aqui, então muito bacana ter esse espaço. Na verdade, tudo com Fá eu atendo, nem eu consigo falar direito, né? Farney, o certo é com acento no A, mas o meu pai era carioca, então eu puxo o R, falo Farney. E depois de velho ainda descobri que eu tinha a língua presa, então eu puxo mais o R ainda. Então tudo com Fá, nem eu consigo falar direito, então tudo com Fá eu atendo. Porque tem aquele cantor Dick Farney. Veio daí. Foi em homenagem ao cantor que seu pai colocou o nome? Veio daí o nome. Não conheço o cantor, então está resolvido, né? Então é Farney e não Farney. Então Farney, falando a respeito da contratação do Dalberson inicialmente, né? Ontem até a gente debateu bastante esse assunto aqui, mas somente hoje o Guarani anunciou a contratação. Tá, vamos lá. A pior posição para a gente contratar no meio de temporada é goleiro. É a pior posição. Por quê? O primeiro goleiro ninguém libera, o segundo goleiro quase ninguém libera. Aí tu tem que ir para terceiro goleiro, né? Ou daqui a pouco ir para uma divisão menor, né? A gente buscar goleiros fora do Brasil. O risco é muito grande no meio de temporada na contratação de goleiros. Então a gente teve muita dificuldade no passado no Ipiranga, eu também sofri muito, tá? Muito. Eu tive uma lesão com 2 goleiros, meu primeiro goleiro e o segundo goleiro tiveram lesão, e eu sofri demais durante a competição com a questão de goleiros, né? Acabou jogando o terceiro goleiro, acabou jogando a reta final da Série C. A gente tentou de tudo para recuperar e para dar oportunidade para quem estava aqui conosco, né? A gente tentou de todas as formas, e sou muito grato ao que eles têm feito, principalmente o Andrei, né? O Andrei, em 4 jogos que a gente ficou sem tomar gol, o Andrei foi decisivo. Nós ficamos 6 ou 7 jogos sem perder, e ele tem uma participação decisiva, mas também acho que é o momento de nós preservá-lo. Acho que é o momento de também a gente ter um pouquinho de carinho com a pessoa, o ser humano. Ele é fundamental dentro do grupo, ele é um cara alegre, é um cara divertido, é um cara, e eu sempre digo isso em todas as entrevistas que eu dou, 50% é qualidade técnica, 50% é ambiente. E o ambiente do Guarani hoje é excepcional para trabalhar. O ambiente interno, tu chega ali embaixo, do estádio para baixo, cara, a gente não tem um problema de relacionamento. Sou muito grato aos funcionários do Guarani, todo mundo me recebeu muito bem, tem trabalhado demais. O Elano foi fundamental nesse processo, porque o Elano 7h30 da manhã está todo dia dentro do clube, então está tudo funcionando, todas as áreas, todos os departamentos, e o André é um cara muito querido por todos, então a gente tentou recuperar o máximo possível, mas chegou um ponto, ontem inclusive conversei com ele, vou ter que trazer outro, né, até porque os outros meninos, tanto o Emerson quanto o Fred ainda são muito jovens, né, a gente não entende que talvez colocar eles numa responsabilidade numa reta final seja prudente, apesar da qualidade deles, então a gente preferiu contratar, né, apesar dessa contratação do goleiro, do Dalberson, que foi contrato até quando? Um contrato até o final do ano que vem. Até o final do foi ano um que vem. Pedido indefinitivo? Indefinitivo, foi um pedido do Matheus, que já conhece bem ele do tempo do CSA, e com a validação do Azul, né? Então, tipo, nós tinha 3, 4 goleiros na mesa, e o Azul, eu quero o Dalberson. Então, tipo, foi uma negociação difícil, mas essa validação do Azul com a aprovação do Matheus, eu acho que foi fundamental para que a gente fizesse essa aposta. Lembro que o Dalberson foi o melhor goleiro do Mineiro ano passado, depois acabou tendo uma lesão de ombro, teve dificuldade esse ano ainda de recuperação, até por isso veio, porque se ele está no melhor momento dele, o Inter queria ele ano passado, né? Ano passado ele era o goleiro sondado pelo Inter, então tipo, se ele está na melhor forma dele, na verdade ele não viria agora, mas a gente entende pela avaliação que a gente fez, pelo scout, pela nossa análise de mercado, pelo pessoal, pela avaliação que a gente fez clínica também, e tem que agradecer também com o nosso DM, pela avaliação do Azul, que ele chega pronto para vestir a camisa do Guarani e jogar. Ô Farney, bom, primeiro boa tarde, um abraço, obrigado pela participação. Bom, a gente sabe como é que funciona, né? Porque eu joguei nessa posição aí quase 20 anos. Agora, por que essa minha pergunta? Porque aparentemente, né, já pelo seu discurso aí, o Andrei já vai ficar fora já do próximo jogo e o Dalberson já chega para jogar. Como é que foi esse bate-papo com o pessoal lá do América, da condição do jogador? Porque ele não vinha jogando. E creio eu que por uma situação como essa, o Guarani entra numa fase aí, 2 jogos decisivos, dentro do G8 agora, não precisando depender de mais ninguém, né? São 2 jogos decisivos para o Guarani. Inclusive um pega o time que está brigando pelo rebaixamento. E o outro que está dentro do G8 também brigando por classificação. É 8 jogos sem perder, né? Eu confesso. Exatamente. Então, a minha pergunta é a seguinte.
Como é que foi esse bate-papo lá com o pessoal lá do América para saber a real condição do Dalberson, para que ele possa chegar e já ir pro jogo? Ele jogou há 2 dias, desculpa, 2 semanas contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Então ele fez um jogo há 2 semanas que o América acabou perdendo 2-1, ele fez esse jogo, então a gente já vinha monitorando alguns goleiros. Tinha outros nomes bem avançados e acabamos ou tendo dificuldade na questão da negociação mesmo em si, por outro time não querer liberar, ou por lesão, né? Teve um goleiro que estava muito próximo e teve uma outra lesão de joelho que a gente acabou evitando. E o Dalberson, dos nomes que a gente tinha, era um nome que tem a convicção da comissão técnica. Isso sempre dá respaldo para o executivo. Nós falamos isso ontem. Toda vez que eu tenho o respaldo do treinador, do Elano, coordenador técnico, quando é goleiro do Azul, isso dá um respaldo para o executivo. Foi uma negociação difícil, não foi uma negociação fácil, porque o América acabou de negociar o Matheus. Então, nós apalavramos com o goleiro, o América deu para trás, o América não quis, aí ontem o América não queria, e a gente tentando convencer, aí o Dalberson foi lá no Paulo Assis, aí, Paulo, eu preciso ir, é uma oportunidade grande, contrato longo, meu contrato acaba agora. E aí o Paulo, acho que era umas 7 da noite, foi quando a gente realmente conseguiu bater o martelo e o Dalberson assinou agora, antes de vir para cá, faz 15, 20 minutos que o Dalberson assinou, que ele veio, passou por todos os exames médicos, fez todo o trabalho agora de avaliação da clínica nossa, para realmente a gente ter segurança, né, para poder fazer a contratação dele. Legal. Farney, me permita mudar de assunto, claro. Eu queria voltar no treinador e procurar entender, porque você falou, mas para mim não ficou claro na entrevista coletiva, justificando a troca do Marcelo pelo Tomás. Aliás, pelo Matheus. Eu pergunto a você, você falou nessa coletiva o seguinte: o Matheus vai entregar pra gente o que o Marcelo não entregava. Eu queria entender isso. Boa pergunta, mas vou fugir da tua polêmica. O Marcelo foi fundamental dentro do Guarani. E eu explico por quê. O nosso time não entendia o que é a Série C. A Série C é um campeonato peculiar. Porque por mais que tu queira ter posse, e é bonito ter posse, eu gosto de ter posse, todo mundo gosta. Qual admirador de futebol que trabalha com futebol que não quer ter a bola? Todo mundo quer ter a bola, todo mundo quer ser o Barcelona. Só que na Série C, se tu não competir, se tu não brigar por primeira, segunda bola, tu nunca vai ganhar jogo. Por quê? Tu vai ter a posse. O cara recuperou a bola, o cara vai dar o balão. E aí é a primeira e segunda bola. Se tu não competir, tu não vai ganhar jogo. Principalmente na Série C. Tu pega campo ruim, gramado ruim, a qualidade técnica também um pouco abaixo, o cara que é pressionado já tira lá longe. Se tu perder 2, 3 partidas, tu tá demitido, né? E ninguém quer cair da C, porque até a C tu tem dignidade para trabalhar. Até a C tu tem um salário bacana, tu tem um calendário. Da D para baixo já tem muita dificuldade. Às vezes tu trabalha 6 meses e não trabalha o resto. Então ninguém quer jogar na C. Então o Marcelo foi fundamental pra gente nessa questão de competitividade. Nosso time ficou muito mais competitivo. Mas chegou um ponto que eu acho que só isso estava faltando, alguma coisa E o Marcelo é um treinador muito disso, né, de gestão de grupo. Ele é excepcional nessa parte. Mas chegou uma parte que a gente entendeu internamente que precisava um pouquinho mais de conceito para os jogadores. De conceito para o jogador. Não que o Marcelo não tenha, o Marcelo tem o dele, mas a gente queria algo mais específico. O Marcelo dá a forma de ele trabalhar, ele dá liberdade para o atleta. E a gente entendeu que a ruptura foi muito grande do Maurício para o Marcelo, que a gente precisava do meio termo. E eu acho que o Matheus vem disso. O Matheus é um cara didático, o Matheus é um cara que é professor da CBF, dá aula para os treinadores, o Matheus já subiu para o Paraná Clube, o Matheus já tem bons trabalhos, e acho que foi fundamental na contratação do Matheus, e que eu fiquei muito incomodado no início, pode ter certeza que não foi meu primeiro nome, o Matheus, não pela qualidade do Matheus, porque eu sabia que o Matheus era competente, mas porque eu ia prejudicar o meu antigo clube, e eu tenho um carinho, um respeito enorme pelo Ipiranga. Mas chegou um ponto que eu precisava pensar, eu não podia ser leviano com o Guarani. Chegou um ponto que o Matheus é o melhor nome que está no mercado e eu vou trazer o Matheus. Tem um detalhe importante, eu respeito os dois profissionais. São excelentes. É só para entender, e você deixou claro que é uma questão de conceito. De conceito. O que eu vejo assim, o Marcelo foi fundamental, e inclusive eu disse para ele, na hora da demissão, eu disse para ele: Marcelo, tu era para chegar agora. Era para ter tido um treinador que equilibrasse mais com o Maurício, e aí o Marcelo chegaria com aquela questão da motivação dele. Eu acho que o nosso rival fez uma grande contratação quando contratou eles, porque realmente é um cara que eleva vestiário, eleva todo mundo, eleva ambiente. Breno Beretta, estamos entrevistando o Farney Coelho, executivo de futebol do Guarani. A sua pergunta.
Bom, mais uma vez, prazer falar com você, Farney. Eu gostaria de fazer 2 perguntas para você, né? A primeira, não é porque você está aqui, mas eu tenho falado constantemente, tanto aqui na Rádio Bandeirantes, quanto na tela da Band, nos Donos da Bola, que a sua chegada, junto com a do Elano, mudou o Guarani. O Guarani estava para cair para a Série D, vocês conseguiram fazer algo que nem o torcedor mais otimista esperava, que era livrar o Guarani do rebaixamento e agora pensar num possível acesso para a próxima divisão. Só que a cabeça do torcedor é a seguinte, e você vai concordar comigo, né? O torcedor está acostumado com o Guarani, com a Ponte Preta também, em Série A do brasileiro. Como se hoje o Mirassol, por exemplo, se a gente fizer uma comparação, né? O Mirassol está muito bem, está na Série A do brasileiro, Guarani e Ponte sempre estiveram lá. Para o Guarani voltar a chegar lá, precisa de um trabalho grande, um trabalho de planejamento. Como que você, o Elano e a atual diretoria estão planejando o Guarani no futuro? Porque não dá só para pensar nessa atual Série C, né? Tem que pensar 2026 o ano todo. O que o Guarani precisa fazer para voltar nesse tipo de situação como hoje está o Mirassol? E uma outra pergunta emendando, só para não fugir do goleiro, eu sei que você tentou outros goleiros. Quantos goleiros que você consultou no mercado? Eu sei que você consultou o goleiro do CSA, se eu não me engano, consultou o Kozlinski. Quantos foram consultados, se você puder falar quais, até chegar no Dalberson? O nome até me permite, eu vou começar pela segunda. O nome eu prefiro não falar porque ainda pode ser uma possibilidade para o futuro, né? O Guarani ainda pode buscar. E isso eu tenho que agradecer à diretoria, tá? Preciso agradecer à diretoria porque realmente eu cheguei aqui e tive suporte para poder contratar. Se a gente chega e não consegue mexer em nada, é muito difícil só mexer no ambiente, é muito difícil a gente ter o retorno. Mas a gente mexeu no mínimo com 10 goleiros, para chegar lá. 10 goleiros? No mínimo 10 goleiros. Consultados e 2 que a gente chegou na negociação bem avançada assim e aí afunilou para a gente fazer o Dalberson. Em quanto tempo? Faz tempo já. Nós estamos no mercado com goleiro já faz uns 2 meses e pouco, né? Nossa. 2 meses e pouco, porque na verdade assim, a gente entende... Mas ele já disse essa dificuldade no começo. Porque o que eu entendo, sabe? E isso eu faço muito na minha montagem de plantel. O segundo goleiro eu gosto de um cara experiente. Por que eu gosto do segundo goleiro, um cara experiente? Porque ele vai jogar pouco, mas ele pode ser útil dentro do vestiário, ele pode ser útil no dia a dia, ele vai ajudar os mais jovens, ele não vai ter aquela pressão do goleiro mais jovem, porque o jovem vai oscilar, é da formação, vai oscilar. A primeira pergunta dele, eu queria agradecer até a pergunta, porque é uma pergunta que primeiro um elogio, e eu fico muito feliz que a gente está conseguindo ter o resultado dentro do campo, mas mais do que o resultado dentro do campo, eu tenho muito orgulho dos processos que a gente está criando dentro do Guarani. O Guarani hoje tem um plano de ação, no papel, ainda não foi aprovado pelo CA, ainda não foi aprovado pelo Conselho do Clube, tem eleição esse ano, todo mundo sabe da questão política do Guarani, né, que pode virar SAF, né, tem tantas tendências aí que não cabe a mim, que eu nem entendo dessa parte, mas a questão do dia a dia, hoje tem 6 áreas ali que a gente cuida e todas elas estão com os processos muito claros, né, da comunicação ao registro, tudo. Antes a gente não tinha, antes era muito ligado às pessoas, hoje a gente tem isso no papel, né, validado por cada departamento, né. A gente criou o departamento de mercado, que era outro departamento que a gente não tinha. É um time como o Guarani não ter um banco de dados, para mim é inconcebível, né? Hoje a gente pegou e só reformulou com pessoas ali dentro, a gente não contratou ninguém. A gente pegou o menino da base, trouxe para trabalhar com a gente, né? O Elano montou o perfil do Guarani, qual é a cultura do Guarani, porque o Elano conhece muito mais do que eu da cultura do Guarani, e aí em cima da cultura do Guarani, do modelo de jogo, daquilo que a gente entendia de Série C, a gente foi montar o banco de dados do Guarani, né? Hoje a gente já tem um monitoramento de 100 e poucos atletas do Guarani, que é pouco ainda, né? Tem muito para crescer, mas que hoje a gente já tem. Então, essa metodologia, eu acredito que vai ser algo que a gente vai deixar para o Guarani para o restante das temporadas. Né? Farney, o Guarani teve 3 situações dentro da competição. Começou muito mal, vem o Marcelo Fernandes, o time melhora, né, cresce na competição, depois começa a oscilar para negativo, né, tem a troca do treinador e com o Matheus volta a atuar bem. Esse tipo de oscilação por uma competição tão competitiva, e você conhece muito bem isso, não é perigoso? Por exemplo, o Guarani está na boca de classificar. Por exemplo, classificou. Vocês não temem que o elenco tende a oscilar ainda mais na próxima fase? E aí, o que fazer para que não aconteça a mesma oscilação? Você falou, o Maurício, que era um cara
tecnicamente muito bom, o Marcelo, que é um cara que tem equilíbrio, e o Matheus, todos têm as suas qualidades. Mas a gente tem que, nessa hora, olhar para o elenco. Né? Um momento de adversidade, um momento de euforia, que às vezes acaba atrapalhando o atleta, você sabe disso. Então eu queria saber o que fazer, se você acha que isso pode acontecer, esse tipo de oscilação novamente, ou se vocês estão já blindados quanto a isso. Eu acho que quando tem a oscilação nos permite melhorar, né? Nos permite avançar. Isso foi uma conversa no vestiário antes do jogo lá em Natal. O Elano foi muito feliz nisso. O Elano, nós estamos muito bem, estamos concentrados, fizemos uma puta semana, mas está na hora de nós respirar. Baixar a euforia. Se tomar o gol, vão seguir jogando. Nós temos 90 minutos para ganhar o jogo, então nós temos que ter equilíbrio emocional para jogar. Foi um jogo extremamente difícil pela questão climática. Foi. O vento, a bola. Teve um lateral do Emerson que foi na nossa frente. O Emerson cobrou um lateral na área, a bola é quase no bico da área, a bola saiu para tiro de vento. Foi um campo pesado, a grama grossa, que a gente está acostumado com uma grama mais rápida, né? A gente teve muita dificuldade de fazer o jogo. Mas eu concordo contigo, eu acho que a gente oscilou sim dentro da competição, acho que a gente está atento nisso. Por exemplo, nesse próximo jogo a gente vai concentrar 2 dias antes, exatamente para deixar o jogador mais apto. A gente envelheceu o time também, né? O nosso time tinha uma média de idade de 22, 23 anos, hoje ele está com uma média de idade de 26, 27, a gente envelheceu o time também, né? Com o Diego Torres, né? com o Bruno Santos, com o Cicinho, então a gente deu uma envelhecida no time. Também alguns jogadores que dão um suporte para o grupo, que apesar de ainda não estar como titular ou ainda ser protagonista dentro do campo, estão ajudando muito fora, que é o Alisson, o Diogo Silva, esses caras são líderes também dentro do elenco. Então esse suporte de fora eu acho que dá um pouco de tranquilidade também para que a gente confie que não vai oscilar mais. Farney, eu quero voltar no goleiro. Além do problema técnico que o Andrei apresentou no campeonato, ele foi bem em algumas partidas, outras não tão bem. O que a gente mais recebe na rádio e na TV Bandeirantes aqui, é um feedback do torcedor, é como é que o Guarani não tem um segundo goleiro confiável. E a gente viu o que aconteceu na Copa Paulista, você mesmo acabou dizendo aqui, não é? Você também se assustou com essa falta de opção técnica em todos os sentidos no Guarani? Boa pergunta, não vou fugir dela, mas vou responder do meu jeito. Tá bom. O que eu digo? O time do Guarani não era um time, apesar de tecnicamente ter bastante jogador de qualidade, tá? A gente tinha jogadores de qualidade, mas não era um time formado ou forjado para jogar uma Série C. Né? Eu digo por questão de competitividade mesmo, sabe? De ter casca grossa para segurar um jogo fora, sabe? Era um time muito técnico, tu via qualidade técnica, mas era posse pela posse, né? A gente não era um time. E se tu pegar todos os times técnicos dos últimos 5 anos de Série C, só o Mirassol subiu. O América de Natal era um time extremamente técnico, 70% de posse de bola com tudo que é o time. Caiu. Botafogo, não, no ano passado. O Botafogo ano passado, o time lá de Goiás, o Aparecidense, caiu. Tocava, ninguém conseguia roubar a bola deles, caíram, porque é um time de competitividade, é um campeonato de competitividade, então eu acho que o time não era adequado para a competição, e aí eu não estou falando da questão individual dos atletas. Sobre o goleiro, eu adoro ter o segundo goleiro mais experiente. Por quê? Porque eu sei que ele vai jogar 3, 4, 5 jogos, ele vai dar conta do recado porque não vai sentir, então eu tenho comigo que isso facilita e tu não vai ficar pagando um cara que não vai te ajudar. Legal. Eu vejo o Emerson e o Fred com muito potencial para o futuro, mas eu vejo com muito arriscado tu jogar eles vai agora, entra aí e resolve pra gente, porque eles não foram testados ainda nesse nível, né? Ô Farney, nós temos aqui as suas contratações. Vamos ver qual é a nota que o Farney Coelho dá para o Farney Coelho. Esses foram os jogadores contratados: Vitinho, Bruno Santos, Cicinho, Diego Torres, Cauã, Jesus, Kelvin, Matheus Costa é o treinador, né? Isso. Enfim, o treinador você já falou, com relação aos jogadores. Aqui o Renan, qual é o sobrenome dele? Castro. Renan Castro. Aliás, o Renan Castro deve jogar, né? Contra a equipe do Confiança, porque o Emerson Barbosa está suspenso. Mirandinha, Alisson, Diogo Silva, Cadi,
Gabriel Silva e Dentinho. Qual é a nota para as contratações? Eu espero que 10, tá? Não, tô brincando. Assim, isso é importante deixar claro. Alguns jogadores foram contratados antes, né, e quando a gente não tinha nada que eu digo de característica daquela posição, e alguns jogadores ainda não deram retorno e que a gente espera muito. O Gabriel Silva é um jogador que eu espero demais. Tá? Eu tô falando de foi bem no último jogo. Eu espero demais, que é um jogador de um potencial incrível, assim, sabe? Eu acho que nós temos 3 extremas hoje de qualidade até de série, não vou dizer B+, assim, tipo, mas de B, com certeza. Mirandinha, Gabriel Silva e o Dentinho. Acho que tem 3 jogadores aí que 1 contra 1, força, muita velocidade. Eu acho que o Vitinho realmente não conseguiu jogar aqui, e é um cara que trabalhou comigo, foi muito bem. Foi uma das maiores compras da base do Grêmio. O Grêmio comprou do Paraná Clube, foi muito bem comigo. Jogou Série B no CRB, no Sampaio Corrêa, acabou vindo de lesão, ainda não conseguiu fazer aqui, nem na Copa Paulista, fazer aqui o que ele já fez comigo em outros lugares. O Bruno Santos, acho que dispensa comentário, acho que o Diego Torres também, acho que tem feito, o Cicinho tem entregue. O Kelvin, todos os times de Série A estão me ligando atrás do Kelvin. Né? Bom jogador, hein? Tá muito difícil até de segurar ele, assim, tipo, pela pressão. O Cadinho é uma característica que a gente precisava para fechar o jogo. Né? O Cadinho é um jogador que a gente precisa para fechar o jogo. O Diogo Silva e o Alisson, os dois estavam muito tempo parados, mas eu vejo que são zagueiros pro futuro do Guarani, tá? Eu vejo como zagueiros que têm muita experiência, bola parada, malandragem, ajuda muito na questão da liderança. O Renan Castro ainda não teve oportunidade, mas quando tiver, eu acho que vai mostrar qualidade para vocês que têm mostrado nos 3. Só faltou o Dalberson aqui, porque não deu tempo de colocar, chegou agora, né? Acabou de anunciar antes do início do programa. Eu tenho a nota para as contratações, se me permite. Qual é a nota? Nesse momento, 5. Se classificar, 7 e se subir 10. Obrigado. Não, eu acho que eu assim, porque depois dessas contratações, principalmente Bruno, Diego Torres, Cicinho, né, o Cauã Jesus, o Guarani estava brigando para não cair. Ou eu tô falando alguma bobagem? Não, era o Guarani hoje está na zona de classificação. Na verdade, era o maior medo nosso, porque um time com a camisa do Guarani, a torcida está muito magoada mesmo, como ele colocou, porque o time do Guarani nunca é um time para estar na Exatamente. Então a torcida, o pavio da nossa torcedora é isso aqui. E com razão, porque o Guarani é muito grande para estar nessa divisão. Verdade. Aí, se tu tá num time menor, pô, a Série C já é um campeonato atraente, tem Figueirense, tem Náutico, tem Guarani. Exatamente. Não, agora no Guarani, ninguém quer estar nessa divisão. E aí o pavio é isso aqui. Então, qual a eu nota? falo isso. Não, então, só para terminar meu raciocínio, eu falo isso por quê? Por que eu perguntei para ele da oscilação? Porque o Guarani, nas mãos do Marcelo Fernandes, bateu na trave umas 3 vezes. Ganhou, vai entrar no G8. Ganhou, vai entrar no G8. E aí não conseguia. E agora conseguiu, entrou no G8. Não depende mais de ninguém. Então, para mim, a nota, no geral, 7. E você, Breno Beretta, nota do Farney Coelho? Para mim, até agora, 8. E se subir, vou dar 10. Eu queria fazer umas perguntas rapidinhas, Batista. Eu sei que nosso tempo está curto, mas só para deixar claro. Primeira, você citou o Kelvin, que tem times atrás dele. O Guarani está fazendo alguma coisa até para aumentar salário, aumentar tempo de contrato para manter ele, que hoje é titular absoluto? Outra pergunta para você. Quando o Guarani vai atrás de um goleiro, você, o Arzu, a comissão técnica, o que vocês olham nesse goleiro que ele tem a mais do que os outros goleiros? E só para fechar, a respeito já do Paulista, você já está pensando e contactando jogadores, pensando no ano que vem, no planejamento do Guarani para o Paulista? Vamos de trás para frente de novo. A gente tem contrato curto, tá? A gente tem contrato curto, tanto o Elano quanto eu, a gente tem contrato até o final da C, tá? Até o final do ano. Tem eleição, tem todo um processo dentro do clube, então a vontade nossa é de ficar, é de permanecer, mas a gente tem que ter cuidado também e não ter muitos compromissos, né? E daqui a pouco não está aqui a gente para cumprir isso. Então a primeira questão é essa. O que a gente tem para o Paulista? A gente tem muito monitoramento. Tá? A gente está aí com 100 e poucos jogadores, com o nosso analista de mercado, vendo todos a semana, vendo eles jogar. Isso a gente está fazendo. O Kelvin tem um contrato de 1 ano e meio, tá? Tem contrato até o final do ano que vem. Então, por enquanto, a gente está resguardado e a multa do Kelvin é uma multa bem bacana. Então, por enquanto, a gente está resguardado. Qual é o valor? Eu nem sei se tem cláusula, mas a maioria tem cláusula de confidencialidade. Se eu falar, daqui a pouco tem cláusula, então eu prefiro não falar. Mas é uma multa bem bacana, tá? Bem digna, assim, para a qualidade do atleta. Para a qualidade do atleta. Sobre a avaliação de goleiros, tem critérios, tá? Eu não vou aqui ficar porque vai ficar muito grande. Mas cada posição
posição dentro do Guarani hoje tem o perfil. Por exemplo, lateral direito, o volante, que é o mais brigo, né? Porque eu sou do Sul, né? Então eu quero o volante que dê porrada. O volante dentro do Guarani tem que ser técnico, tem que ser como o Kelvin, tem que ser um volante mais técnico, porque a característica de jogo do clube que a torcida gosta de ver é um cara mais técnico. E isso tem em todas as posições, tá? E isso foi traçado ali pelo Elano, a gente aprovou, ainda foi um dos primeiros trabalhos com eles, e dentro da análise que a gente faz desses jogadores, tá esse perfil que a torcida gosta, que a característica gosta. A última só, porque ele tá falando muito o nome do Elano, eu queria saber o Elano, em questão de contratação, ele tem essa participação ou ele tem a participação ali da influência, né, da credibilidade, ou ele participa efetivamente? Vamos contratar o Dalberson. Ele entra nessa discussão de qualidade ou não? Sim. Entra. Assim, eu uso o máximo de pessoas possível dentro do clube para minimizar erro, tá? Então o que a gente faz? A gente traz os nomes, não interessa de onde vem o nome. O nome pode vir da TV, pode vir no torcedor, não interessa de onde vem o nome. Ele vai entrar no banco de dados ali, no pessoal da análise de mercado, ali, do Lucas, do pessoal da análise. Esse pessoal analisa, tem o perfil que a gente busca. Ele passa pra gente. Passou pra mim, eu gostei, hoje, provavelmente a gente já conhece, né? Os jogadores, a gente leva pro treinador e pro Elano. A gente aprovou ali embaixo, está aprovado ali embaixo. Aí a gente consulta para ver se é viável. Aí é viável, aí a gente leva para a diretoria. Entendi. Aí a diretoria aprova o nome, aprova a questão orçamentária e aí a gente faz a negociação para transmutar. Ô Farney, muito obrigado pela sua participação, muito proveitosa, viu, a participação hoje do Farney Coelho. E parabéns pelo seu trabalho até aqui. O Guarani não conquistou nada ainda, mas mudou completamente o rumo dentro de uma competição onde já estava tudo encaminhado para um rebaixamento para a Série D, que seria uma tragédia. A Série C já é horrível para um clube que tem o tamanho da história do Guarani. Série D é um negócio impensável. Então, embora não tenha conquistado nada, mas já conseguiu elevar a uma situação de estar em condições de brigar aí pelo acesso. Então, parabéns até aqui pelo seu trabalho. Primeiro, obrigado a vocês, obrigado pelo espaço, sempre à disposição, quando precisar pega meu telefone, pode ligar, fiquem à vontade, não vou mentir para vocês, às vezes eu não posso falar, mas mentir com certeza não vou fazer. Faz parte do negócio. E queria convocar o nosso torcedor, tia. Esse é o momento de a gente estar todo mundo junto, esse é o momento de nós encher o brinco de ouro, esse é o momento de a gente ter 10 mil pessoas lá, empurrar do início ao fim, a gente tem 90 minutos para ganhar do Confiança, o Confiança é um belo time, tá 8, 9 jogos sem perder, é o nosso adversário direto, se a gente ganhar virtualmente a gente já está na próxima fase. Então peço muito a ajuda de vocês, vão para o estádio, leve a família, convide aquele torcedor que está mais magoado, né, leva todo mundo para lá, apoia os 90 minutos, se não ganhar no final do jogo não tem nenhum problema, pode cobrar, não tem nenhum problema, faz parte da nossa profissão, mas vamos jogar os 90 minutos juntos, que eu tenho certeza que juntos a gente chega muito forte. E leve um abraço ao presidente Rômulo Amaro. Pegou uma bucha de canhão aí, né? Caiu no colo dele e ele teve que resolver a parada. Tá indo muito bem, hein, presidente? Tô sabendo, inclusive, a respeito da RJ lá, que o Guarani é um dos clubes do Brasil onde está fazendo tudo certo, fazendo o acordo direitinho com os credores. E isso é projetar o Guarani para o futuro. Parabéns ao presidente Rômulo Amaro.